Falando um pouquinho da pós-graduação da Universidade Nacional de La Plata, ela possui 195 carreiras, gente, é muita coisa, né? E elas são totalmente validadas a nível de doutorado, de mestrado, de especialização. Realmente é uma universidade que oferece muita capacitação para um formando, né? Que no caso seria a graduação ou pós-graduação, tá bom? E esse sistema tem a intenção de promover a continuidade na investigação para graduados na própria universidade ou também em universidades fora, tá? Porque tem muitos que vêm de outras universidades, por exemplo, não se formaram na Universidade Nacional de La Plata e vieram de outra universidade, por exemplo, do país, da América Latina, ou seja, universidades nacionais como internacionais, tá bom? Então, a intenção dessa pós-graduação deles é formar investigadores. E não importa se você vem da própria universidade como graduado ou você vem de outra universidade, tá? Eles têm acesso tanto nacional como internacionalmente, tá, gente? E falando um pouquinho assim dos tipos de graduação que essa universidade oferece, tem começando assim as carreiras de especialização, tá? A especialização não é nada mais nem nada menos que você, por exemplo, se aprofundar teoricamente em algum tipo de conhecimento, tanto técnico, alguma metodologia, ou algum aspecto dentro da área que você, por exemplo, se formou no âmbito profissional. Então, você vai se aprofundar. Por exemplo, vou dar eu como exemplo. Eu sou formada em engenharia aeronáutica. Perfeito, essa daí é a minha graduação. Mas eu gostaria, por exemplo, me especializar em estruturas aeronáuticas. Perfeito! Dentro da engenharia, na aeronáutica, tem muitas áreas, né? Tem muitos braços, assim, que você pode estudar e conhecer. Então, realmente, quando você se especializa em algo, você escolhe, perfeito. Eu quero me especializar nisso, no caso, o exemplo de estruturas aeronáuticas. Eu vou adquirir conhecimento aprofundado, tá? Falando profissionalmente dessa área, as aplicações, e ter um treinamento muito intensivo para você virar totalmente especialista nisso, tá? Nessa área especificamente, perfeito? Dentro da universidade, né? Você se formou, você estudou muito, né? Se especializou nessa área. E uma vez formadas, né, completadas esse estudo, né? Você vai finalizar com um trabalho final e individual, ou seja, você vai entregar um trabalho sobre o conhecimento que você adquiriu nesse tempo que você estudou sobre essa especialização e você vai entregar esse trabalho. E uma vez que você termina esse trabalho, apresentou tudo, você vai obter o título de especialista, gente, com especificação, lógico, na área da profissão que você, no campo, né, de aplicação da sua pesquisa. Então, imagina, você sabe, nossa, me formei na Universidade Nacional de La Plata como especialista em estruturas aeronáuticas. Nossa, imagina, gente, incrível, né? É muito legal. Agora falando de outro, né? A gente tá falando de especialização. Agora a gente vai falar de mestrado. Mestrado, então, ele tem o objetivo de aprofundar numa área específica também. Só que ele pode ser de caráter, lógico, disciplinar ou na área interdisciplinária. Mas a diferença, por exemplo, de uma especialização, no caso do mestrado, você vai vai ter um desenvolvimento teórico, tecnológico, profissional sobre uma investigação e um tema específico, tá? Então, esse daí você vai precisar ter um projeto
E esse projeto não necessariamente precisa ser uma coisa assim, totalmente nova, tá? Você pode ter também até um projeto que já tem, só que você precisa otimizar ele, melhorar ele. Então, não precisa ser um projeto que você comece o início desde zero, tá? Isso daí é uma coisa muito importante. Tá? No caso do mestrado, né, uma vez que você conclui essa formação, né, você vai precisar apresentar, vai ser uma apresentação individual, onde você vai apresentar esse trabalho final desse projeto que você escolheu como obra sua, tá? Então, mesma coisa, reforçando que não precisa ser um projeto que inicia desde o zero, tá? Isso daí você deixa para o doutorado, tá? Que a gente já vai conversar também. Então, no caso do mestrado, você precisa ter um projeto, mas não necessariamente iniciado desde o zero, tá? Você precisa somente ter um projeto. Se já existe projeto, você vai otimizar ele e melhorar ele, tá? Vocês só vão focar nesse daí. Mas a importância desse daqui é que você precisa demonstrar o seu conhecimento conceitual, metodológico, correspondente ao estado atual sobre o conhecimento da área temática específica que você escolheu. Que a gente chama, né, no caso do mestrado, do estado da arte. O que é o estado da arte? Como está atualmente o meu projeto? Por exemplo, eu decidi estudar... vou me colocar como exemplo, tá? Perfeito. Eu decidi estudar, eu estudei engenharia aeronáutica, só que eu decidi me aprofundar na parte de, por exemplo, hipersônica, ou a parte de aerodinâmica. A gente está falando, são pontinhos bem técnicos, mas assim, um exemplo, tá, gente? Perfeito. Como que está o estado da arte desse tema específico, por exemplo, a nível mundial? O que é esse estado da arte, né? Quanto que a tecnologia avançou respeito a um tema específico? Por exemplo, vamos chamar de aviões. Perfeito. Como que está a tecnologia no Brasil? Como que está a tecnologia nos Estados Unidos? Como que está a tecnologia na Índia? Você vai ver tudo isso referente a esse ano, por exemplo, a 2022. Como que está a tecnologia nesse país referente a essa área específica, tá? Essa é chamado de estado da arte. Então, gente, quando você se apresenta um trabalho de mestrado, no caso dessa Universidade Nacional de La Plata, ele foca muito, muito nesse estado da arte. Você conhece realmente o tema que você escolheu, o projeto que você está defendendo e falando assim, não, eu tenho completamente conhecimento e consigo defender a minha ideia e eu vou aprovar. Isso que eles querem, tá? Só resumindo assim para vocês. Para eles é muito importante você ter conhecimento completo do projeto que você está entregando para eles, tá? Ou senão não vale, né? Você não vai ter o título de mestre, por exemplo, né? Então é muito importante realmente você estar totalmente consciente do conhecimento que você está adquirindo nessa área específica, tá? E uma vez que você termina nessa formação, você entregou o projeto, você demonstrou esse estado da arte, finaliza, você é aprovado e no final você obtém o título de Magister, que ele chama, né? Que é a parte de mestrado, né? Então, você vai ser Magister com algum tipo de especificação na área que você escolheu, na disciplina que você escolheu, tá? Então, olha que título bonito, né? Título de Magister. Nossa, impressionante. Então, assim, são coisas que vocês precisam ficar atento realmente. O projeto que você vai querer é muito importante. Tipo, falando novamente, não precisa ser uma coisa assim, de caráter assim, novo, né, tá? Você pode pegar uma ideia e otimizar ela. Não tem nenhum problema em ter um projeto desse tipo, tá? No caso de mestrado, tá? Agora, um pouquinho falando da grade curricular, no caso do mestrado, né? Ele pode ser estruturado, semi-estruturado ou personalizado. Por quê? O que significa isso? Assim como uma carreira, né?
a parte de pós-graduação, vocês precisam também fazer algumas matérias. Então, vocês podem falar assim, perfeito, eu vou fazer esse mestrado nessa área específica e eu quero que vocês me entreguem já pronto, estruturadas as matérias que eu posso fazer. Então, tá, ou estruturado. Não, perfeito, eu quero que me falem as que eu posso, mas eu quero escolher também algumas. Então, o semi-estruturado. E o personalizado, você fala assim, não, eu não quero fazer nenhuma dessas matérias, eu quero esse. Você escolhe todas, tá? Mas, lógico, gente, isso é muito importante. Quando você vai fazer uma especialização, no caso, uma pós-graduação, mestrado, é muito importante vocês escolherem as matérias que vão te ajudar, vão te auxiliar para você adquirir o conhecimento e poder finalizar o seu projeto perfeitamente, tá? Tem algumas matérias, né? Você precisa ver que matérias que tem, que matérias que vocês podem fazer também, né? Mas tem, por exemplo, em algumas pós-graduações, que te dão matérias, por exemplo, de orientação, como você escrever, por exemplo, a sua dissertação, né? Isso daí, poxa, vai te ajudar muito, vai te auxiliar muito mesmo. Imagina uma matéria específica para isso. Ou matéria, por exemplo, para vocês fazerem... separar o seu projeto entre introdução, conclusão, não, desenvolvimento, conclusão, né? Como que tá meu projeto, conhecer o estado da arte que já expliquei para vocês. Então tem matérias que realmente podem te ajudar muito. Então essa parte é muito legal vocês ficar atentos e falar assim, não, perfeito, eu tenho que fazer essa matéria, eu não tenho como mudar. Tá? Então, realmente, a escolha da matéria é muito, muito, muito importante, tá? E tem as modalidades também, que no caso tem presencial e à distância, tá? Aí vocês precisam ver como que vai ser melhor para vocês e quanto tempo, né? Que tem também tempo, por exemplo, meu mestrado vai durar 2 anos, e nesse ano eu posso ter, por exemplo, a distância de 5 meses e tudo o resto é presencial. Tem uma coisa também que às vezes depende muito de cada matéria. Por exemplo, você tem 5 matérias que precisam ser feitas, né? Só que, por exemplo, um professor, ele não faz aula presencial, ele faz só à distância. Então, você vai ter aula à distância. Ou tem alguns professores, então vai depender muito de cada professor e de cada matéria, tá? Isso daí de presencial à distância. Tem professores que, por exemplo, não se importam se, por exemplo, está presencial ou à distância. Então, ele, por exemplo, dá aula normal, presencialmente, mas tem um computador de uma câmera que consiga te ajudar e ajudar também as pessoas que não estão presencial e estão assistindo a aula à distância. Então, realmente depende de cada matéria. Então, uma vez que você escolhe as suas matérias, você precisa falar com cada um dos professores para eles poderem te auxiliar e você fazer a melhor escolha possível para você, no caso, né? E no caso de mestrado também é muito importante ressaltar que tem 2 tipos de mestrado, né? Tem o acadêmico e o profissional. Os 2 são focados em aprofundar um tema numa área, só que no caso do mestrado, por exemplo, profissional, ele é muito, muito, muito igual a uma especialização. Você vai escolher uma área determinada, uma área específica que você vai exercer depois, por exemplo, profissionalmente numa indústria ou alguma empresa, né? Então, é muito focado. No caso desse mestrado, você vai focar num projeto e vai, ao mesmo tempo, pensar profissionalmente, perfeito. Isso daqui eu gostaria muito de trabalhar quando for trabalhar profissionalmente numa empresa, numa indústria. Tá? Agora, no caso do mestrado acadêmico, você foca num projeto, não importa no caso se, por exemplo, você vai para uma empresa específica ou para alguma uma empresa ou uma indústria específica, né? Você aprofunda esse tema, esse projeto. Às vezes você não
não necessariamente continua com esse mesmo projeto, né, que você fez, você às vezes pode até mudar de área, isso daí não tem problema nenhum, né, no caso é adquirir conhecimento, mas muitas vezes as pessoas que escolhem esse mestrado acadêmico é porque às vezes gostariam, por exemplo, ser professores em universidades, né, então realmente é acadêmico, você fala assim, eu estou estudando, estou fazendo meu mestrado, mas depois eu gostaria, por exemplo, ser professora em uma universidade, tá? Então, esse mestrado já serve. Tanto que, por exemplo, aqui para ser professora em universidades aqui dentro do Brasil, você precisa, como mínimo, ter um mestrado acadêmico, senão você não pode ser professor dentro de uma universidade, tá? E assim como qualquer outra universidade a nível internacional mesmo. Tá? Então, são realmente 2 tipos de mestrados que você, na hora de você escolher, você fala assim, não, eu quero escolher isso, por isso, isso, isso. Você precisa realmente estar ciente e saber a direção que gostaria, se é mestrado acadêmico ou é mestrado profissional, tá bom? Agora falando um pouquinho de doutorado, tá? Que é outra pós-graduação que a Universidade Nacional de La Plata oferece para vocês, né? No caso do doutorado, o objetivo é a formação de pesquisadores, tá? Por que é isso? A diferença do mestrado, o doutorado, ele foca totalmente em estudos originais. Ou seja, você não pode ter um projeto que tinha, por exemplo, uma pessoa, um pesquisador, e você gostaria de pegar e otimizar ele. Não pode. Para fazer um doutorado, você precisa ter um projeto totalmente original. Você precisa criar uma ideia assim, da sua cabeça e falar assim, não, é isso que eu quero desenvolver. Você precisa ser original mesmo, tá? Então, a Universidade Nacional de La Plata, ele foca em pesquisadores de temas originais, né? Sobre alguma área, conhecimento específico, e eles vão se importar muito com a contribuição. Ou seja, eu tenho o meu projeto, ele é muito original, perfeito, mas qual é a contribuição que isso pode me dar? Tá? A nível nacional, internacional, não importa, você precisa demonstrar a contribuição, ou seja, o estado da arte, assim como o mestrado, é totalmente importante. Vocês precisam realmente saber como que está a nível internacional. Mas o meu trabalho, o que vai contribuir? Por que o seu trabalho é valioso para mim? Por que o seu trabalho é importante? E isso você precisa demonstrar na tese, que é o trabalho final, que como no doutorado você vai mostrar, e é de caráter também individual, tá? Então, você terminou a sua formação, você precisa mostrar esse trabalho sobre sua contribuição na sua tese final de defesa, tá bom? Então, perfeito. Eles vão se importar muito com os estudantes realmente que tenha interesse em estudar como pesquisadores, contribuir, perfeito. Então, doutorado, todas as pessoas, por exemplo, que se formaram, que já têm um título de mestrado, né, que gostariam continuar, tanto falando dos formandos, né, das pessoas que se formaram, alunos na Universidade Nacional de La Plata, como pessoas que se formaram em outras universidades, tanto nacionais como internacionais. Se você tem o título de mestre, né, feito seu mestrado, você consiga entrar e apresentar para doutorado, tá? E uma vez que você finaliza, você é aprovado, né? Mostra a sua tese, mostra a sua contribuição, né? Nacionalmente, internacionalmente, você vai receber o título de doutor ou doutora. Então, é muito legal esse título, imaginem. Nossa, eu já sonho, né? Eu sou formada, tenho meu mestrado e o sonho também ter o título de doutor ou doutora. Eu acho legal. E lógico, né? Você recebe o título de doutor ou doutora com a especificação da área, da disciplina ou interdisciplinar, a referência que você utilizou, que você estudou no caso. Então, vai ser o título de doutor ou doutora com a especificação na área que você escolheu, né? E falando assim da grade curricular, no caso do doutorado, né?
Você tem 3 maneiras também, assim como a de mestrado, né? Quando você escolhe as suas matérias, tem a parte de estruturado, semi-estruturado e personalizado, que é a mesma coisa, gente, que a gente falou para mestrado, tá? Você pode pegar as matérias que já estão, que eles já entregam para vocês, ou você, por exemplo, pode falar assim, não, eu quero fazer metade das matérias que eles me falam como importante, mas eu também quero escolher outras que eu quero, tá? Ou totalmente personalizado, que no caso seriam matérias totalmente da sua escolha. Mas é muito importante, assim como o mestrado, escolher as matérias adequadamente. Por quê? Porque são elas as que vão te ajudar e capacitar para você poder fazer o melhor no seu tempo de doutorado ou mestrado, tá bom? No caso da pós-graduação.